Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite para todo mundo. Vamos continuar estudando o livro de Atos, mas antes eu gostaria de orar com os irmãos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos como família do Senhor, como corpo, nesse lugar para cultuar o Teu nome. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado pelos louvores entoados, ó Deus, que o Senhor possa aceitar como cheiro suave. E também eu quero Te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, que os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a no nosso dia a dia colocarmos em prática e que o nosso dia a dia seja para sempre glorificar o Teu nome com as nossas ações, com as nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos ler capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, a partir do verso 32, de 32 a 35. Atos 4, de 32 a 35, então vamos ler a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, um texto bem conhecido. Eu gostaria de reler com os irmãos o verso 32, que está aqui na televisão. Vamos ler todos juntos? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje, pensando um pouco sobre o tema A Igreja Ideal. Eu tenho certeza que se eu for perguntar para os irmãos aqui, talvez cada um de vocês vai ter um modelo de igreja ideal, na sua opinião, ou pelo menos aquilo que você acha que a igreja deve ser. Tanto no capítulo 2 de Atos, como no final do capítulo 4, agora que nós lemos, no capítulo 2 a gente vai encontrar um texto muito parecido com esse. Então Lucas, ele expressa a igreja, como a igreja cresceu e como a igreja estava vivendo cada dia mais semelhante a Jesus. E como aqueles irmãos estavam, assim, de certa forma, vivendo sobre o governo de Deus. Então esses dois relatos, tanto de Atos capítulo 2, quanto de Atos capítulo 4, são relatos de uma comunidade que vivia uma vida que praticava a partilha dos bens em comunidade. Havia uma ajuda entre os irmãos, as pessoas estavam concentradas em viver não só juntas, mas unidas, que são duas coisas diferentes. Então elas estavam concentradas em viver uma verdadeira união. O texto fala que quando havia algumas posses, esses irmãos vendiam essas posses e distribuíam conforme a necessidade dos irmãos. Aqui nós não estamos dizendo, e o texto não fala sobre isso, que as pessoas vendiam suas casas, não era isso. Elas vendiam algumas coisas que podiam vender, mas cada um ainda tinha suas casas, tinham seus trabalhos, tinham suas fazendas, mas a ideia é que eles observavam a necessidade dos irmãos. Então, cada passo dessa igreja era como se fosse uma igreja que estava se tornando cada vez mais consolidada nos caminhos do Senhor, obedecendo os princípios e as regras que Jesus tinha colocado para a sua igreja. Então, apesar que aquela igreja era uma igreja que estava crescendo, aquela igreja e aqueles irmãos não estavam desamparados. Aqueles irmãos, eles estavam cuidando um
do outro, havia um cuidado mútuo por parte daqueles irmãos. Eu gostaria de pensar com os irmãos, rapidamente, sobre o contexto desse texto que a gente leu. Então, em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 31, nós encontramos Pedro e João. Eles foram interrogados por autoridades que estavam ligadas ao Sinédrio, e ali eles foram presos. Qual era a acusação? Eles estavam pregando sobre a ressurreição de Jesus. Eles estavam pregando sobre a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, e eles estavam afirmando categoricamente que aquela pedra era Jesus, que era a pedra principal, e que eles rejeitaram aquela pedra, e aquela pedra trazia a salvação. Então, foi uma mensagem de impacto para aquelas autoridades, e a gente sabe que eles foram punidos por seus atos de testemunharem de Cristo, e eles então foram presos. Foram soltos, e qual foi a atitude dele, ainda dentro do contexto de Atos capítulo 4? Eles foram para a igreja, e ali eles comunicaram à igreja tudo o que havia acontecido. Só voltando um pouco, quando eles saíram da prisão, a ordem dada para eles é que eles não mais falassem sobre Jesus. E é interessante que no versículo 20 do capítulo 4 eles falam assim: não podemos calar de tudo o que temos visto e ouvido. E então eles voltam para a igreja, para a comunidade dos cristãos, e informam de tudo que aconteceu, e a gente conhece a história que ali eles são fortalecidos, eles são animados pela palavra de Deus, eles são animados pela oração dos irmãos, eles são animados pela atuação do Espírito Santo. Então, juntos, aquelas pessoas agradecem a Deus, e é interessante que eles relembram de um salmo, do Salmo 2, como foi falado semana passada, que fala sobre as autoridades e qualquer pessoa que que ousa a desafiar Deus. E eles começam a comparar as personagens daquele salmo com o que estava acontecendo com eles naquela situação de serem presos. Mas o interessante é que, quanto mais eles eram perseguidos, mais a comunidade se unia e tinha o desejo de continuar a pregação do Evangelho. Eles oram, e ao término da oração, a gente conhece que o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos a multidão dos que creram, essa multidão faz referência à grande multidão que era a comunidade cristã que se reuniam nas casas, formando uma unidade humana que pensava, que agia, que orava e que vivia uma vida de fé em uma só mente e um só coração. Nós conhecemos a história, e as pessoas então vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse atendido às necessidades daqueles que estavam precisando. O que queremos contemplar nesse contexto é a ideia de uma comunidade que vivia de forma positiva. E com certeza nós, como igreja de hoje, sermos inspirados por essa igreja. Na verdade, eu creio que o texto bíblico, ele está aqui, para que nós tenhamos acesso a ele, justamente para trazer essa inspiração. Que igreja eu sou? Que igreja eu quero ter? Em qual igreja eu posso me espelhar para que a nossa igreja se torne uma igreja melhor? Então, a gente pode olhar para esse texto, se inspirar, se espelhar e trazer com certeza aplicações para a nossa vida. Lembrando que aquela igreja, no começo de Atos, começou com poucas pessoas. Depois do primeiro discurso de Pedro, já eram 2.000 pessoas convertidas, depois 5.000 pessoas convertidas, e é interessante que nesse texto que a gente leu não se fala mais em número, porque provavelmente já eram muitas e muitas mais pessoas. Então, da multidão
dos que creram. Então, as pessoas estavam ouvindo o Evangelho, estavam entendendo a palavra de Deus, estavam aceitando a Cristo e estavam vivendo uma vida de comunidade, de unidade. E esses exemplos eu queria trazer para cada um de nós. E a pergunta é, por que aquela igreja crescia? Por que a igreja primitiva, por que a igreja do livro de Atos crescia? E eu gostaria então de trazer alguns fatores que mostram o porquê do crescimento significativo daquela igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja primitiva, ela crescia porque aquela igreja estava cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. Aquele povo estava tomado da palavra de Deus, estava tomado da alegria de Deus, da comunhão com Deus, e, de certa forma, isso exercia entre eles um magnetismo. Aquela igreja não era uma igreja de cristãos nominais, que só diziam que eram cristãos, mas era uma igreja de pessoas crentes, praticantes do mais puro evangelho. Era uma igreja de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Gostaria de ler o versículo 31, que a gente não leu, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a igreja estava cheia do Espírito Santo, e aqui é bem claro que todos daquela igreja todos estavam cheios do Espírito Santo. A ideia aqui é que, por completo, todos que estavam reunidos como igreja naquele local estavam cheios do Espírito Santo. E claro que cabe uma pergunta para nós: o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ainda que nós entendemos que naquela situação específica, as manifestações, digamos assim, espetaculares do Espírito Santo, na sua descida sobre o seu povo, fosse necessária como uma autenticação do poder de Deus, nós não podemos cair na mentira de entender que estar cheio do Espírito Santo são essas manifestações que ocorrem em muitos lugares e que as pessoas dizem que é descida do Espírito Santo, que ele sai, que ele entra. Então, a ideia não é essa. Aquela igreja era uma igreja que crescia, não por causa dessas manifestações, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E de que forma eles estavam cheios do Espírito Santo? Vocês virando a página, e a gente já viu sobre isso em Atos capítulo 3, então Pedro e João, eles estão ali junto a uma pessoa que precisava de uma cura, o coxo de nascença. E quando esse homem chega até Pedro e João e olha e pede uma esmola para ele, Pedro fala assim: olhe para nós. Olhe para nós. E Pedro e João não dão esmola, mas eles dão a cura para aquele homem quando eles falam: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro pega na mão do homem e imediatamente esse homem começa a andar. E a gente conhece a história, e esse milagre atrai uma multidão de pessoas. Irmãos, esse é o mesmo Pedro que negara Jesus. Esse é o mesmo Pedro que, quando Jesus morreu, foi sepultado, se desesperou e queria voltar a ser um pescador de peixes, um pescador comum, quando a proposta para ele foi que ele seria pescador de homens. Esse é o mesmo Pedro. O que é que mudou? O que é que mudou na vida de Pedro para ele ter essa autoridade? O que mudou foi que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do poder de Deus. Então, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é um passo seguinte à transformação,
que começa quando nós nos convertemos a Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é o passo que a gente vai dar a cada dia e que deve perpassar todos os momentos da nossa vida. Nós devemos buscar, viver uma vida de busca, de estar sempre cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite que fiquemos calados enquanto multidões estão caminhando para o inferno, mas uma vida cheia do Espírito Santo sente vontade de alcançar, de evangelizar, de anunciar a ressurreição e anunciar esse Cristo que um dia nós recebemos. Uma vida cheia do Espírito Santo compartilha bênçãos que recebe de Deus. Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a um nível de fé capaz de nos fazer agentes de transformação nas vidas das pessoas. E era exatamente isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro se tornou um agente de transformação na vida das pessoas. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Que nós possamos, como igreja, viver cheios do Espírito Santo, entendendo que somente cheios nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Teremos mais poder, sim, mas teremos muito mais intimidades com o Senhor. Que essa seja também a nossa oração. Em segundo lugar, aquela igreja crescia porque era uma igreja que vivia em em unidade. Versículo 32, como a gente já leu, e eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Eu li aqui numa versão um pouco diferente. É interessante que aqui aparece a ideia da palavra koinonia, que nós conhecemos tanto, que é a palavra comunhão. E aqui, especificamente, tem um sentido de viver em conjunto. E quando a gente lê a história da igreja primitiva, nós identificamos que essa era uma marca visível daquela igreja. A gente lê esse texto e parece que não haviam cristãos solitários. Não haviam cristãos sozinhos. Eles sempre estavam juntos em comunhão. E essa união, essa comunhão era manifestada pelo cuidado que um tinha com o outro. Muitas vezes de vender o que tinha, de vender uma posse, para atender à necessidade daqueles que precisavam. Aqueles irmãos, eles não estavam apenas reunidos, mas eles estavam unidos, com o mesmo propósito de glorificar a Deus. Muitas vezes nós estamos reunidos como igreja, mas será que existe união? Então precisamos buscar, muito mais do que a reunião, a gente precisa buscar a união em Cristo Jesus. Eles tinham prazer em estarem juntos. Aqueles irmãos, aquela igreja, tinham prazer em estarem juntos. Aqui fala sobre eles estarem reunidos, e era um só coração e uma só mente. No texto do capítulo 2, que fala no partilhar do pão de casa em casa. Então, quando eles estavam juntos como igreja, existia união, mas quando eles estavam em suas casas, eles também partilhavam. Então, existia também comunhão fora da igreja. Eles estavam vivendo uma verdadeira união. Um desafio para a igreja atual, com certeza, é romper essa barreira da separação das pessoas. E é interessante que o próprio Jesus, ele ora sobre isso quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, versículo 21, ele fala assim: para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Com qual objetivo? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Então, a união da igreja vai servir de testemunho para que o mundo creia que nós somos povo diferente. Nós devemos ser como Cristo é com o Pai. A união dos crentes deve ser dessa forma. Então, quando a gente pensa em
um povo que tem uma mente, que tem um coração. O que será que eles queriam dizer com isso? É que, na verdade, nós estamos unidos e conectados na mesma pessoa, que é Jesus. Então, qualquer diferença que exista entre nós deve ser infinitamente menor do que aquilo que nos une, que é a pessoa de Jesus. Então, nós estamos conectados, ligados à mesma videira. Vós sois os ramos, nós somos os ramos ligados a esse Cristo, a essa videira. Nós estamos todos ligados a Jesus e nós precisamos viver em união. Então, precisamos deixar de lado opiniões, hierarquias, separação e buscar essa unidade que toda a igreja deve ter, para que o mundo creia. Então, a nossa união como igreja vai servir de testemunho para o mundo aí fora. Em terceiro lugar, aquela igreja primitiva era uma igreja ideal, porque era uma igreja que testemunhava. Era uma igreja que testemunhava. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, uma das bases, digamos assim, da ousadia desses mártires da fé é a sua crença na ressurreição dos mortos. Então, eles criam que, morrendo, eles iam encontrar com Jesus. E eles estavam dispostos a até morrer por isso, porque eles sabiam que, morrendo, iriam encontrar com o seu mestre. Então é interessante que a palavra testemunho, se vocês forem ler todo o livro de Atos, vai ver que ela aparece muitas vezes no livro de Atos. Mas pensando só nos textos, até onde nós lemos, que a gente tem estudado até o capítulo 4, no capítulo 1, versículo 18, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornara testemunha conosco. Atos 2, 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos 3, versículo 15, vocês mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Então, a palavra testemunha a gente vai encontrar em todo o livro de Atos. E pensando nessa igreja específica, aqueles irmãos, eles tinham uma profunda preocupação em anunciar o evangelho para as outras pessoas. Eles tinham cuidado para que outras pessoas, fora das portas da igreja, pudessem conhecer a verdade que eles conheciam. Quando a gente pensa nos dias de hoje, eu fiquei pensando de como as igrejas hoje elas são movidas, né? E me veio na mente algumas coisas. Primeiro, muitas igrejas hoje são movidas por programas. Né? Tem que ter um programa bonito. Tem igrejas que são movidas por personalidades. Hoje nós temos personalidades cristãs, né? Fulano de tal vai pregar em tal igreja, então é aquele alvoroço todo, porque é o fulano de tal tão famoso. Outras igrejas por entretenimento. Outras igrejas por manifestações de poder, de línguas, enfim, a gente conhece muito dessas coisas. Mas qual era a ênfase da igreja primitiva, da igreja dos primeiros dias? A ênfase estava no testemunhar. Eles viviam para testemunhar. Eles oravam para testemunhar. Eles estavam juntos para testemunhar. Então, a ênfase daquela igreja era testemunhar. Testemunhar. E mesmo em meio à perseguição, nós conhecemos o desejo daqueles irmãos de testemunhar e de falar de Deus.
aqueles irmãos estavam dispostos a sofrer qualquer coisa para testemunhar de Cristo. E eu fiquei me perguntando, será que vamos precisar chegar a um tempo de perseguição para termos mais disposição para testemunhar, para anunciar? Nós somos testemunhas e precisamos anunciar a Cristo. Do que esses irmãos testemunhavam? Esses irmãos não testemunhavam de cura. Esses irmãos, eles não testemunhavam da oportunidade que tinham de ficar ricos. Esses irmãos testemunhavam da ressurreição de Cristo. Era o assunto que eles tinham. O quanto nós, como igreja, e eu estou falando de igreja de forma geral, o quanto nós estamos longe dessa mensagem. A gente prega tantas coisas. Curas, riquezas, dinheiro, você é filho de Deus, você tem direito, você tem autoridade, mas nós esquecemos de pregar, muitas vezes, o assunto que deve ser, o assunto do crente, que é a ressurreição de Cristo, que é o evangelho de Cristo. Isso nós precisamos anunciar, e este era o assunto dessa igreja. Eles estavam dispostos a até morrerem para anunciar esse evangelho. Então, para a gente voltar a ser uma igreja, como a igreja primitiva, nós precisamos investir no testemunho, no testemunhar que cada crente, cada um de vocês, cada um de nós precisamos fazer em relação àquilo que temos recebido. Então, John Stott, no livro A Mensagem de Atos, ele enfatiza o impacto que o testemunho daqueles cristãos causou nas pessoas que estavam ao redor deles. A ousadia que eles tinham em pregar a palavra de Deus. Então, essa passagem é um exemplo para nós de que, como cristãos, nós devemos pedir a direção do Espírito Santo para anunciar a mensagem verdadeira que todos precisam ouvir, que é sobre o Evangelho de Cristo. E, por último, aquela era uma igreja que servia. Era uma igreja que servia. Então, o serviço está muito ligado à questão da palavra diaconia. E o diácono é aquele que serve as pessoas, que serve a igreja. E aquela igreja, ela tinha esse intuito de servir as pessoas. E a igreja estava prestando um serviço à comunidade quando estava atendendo às necessidades daquelas pessoas que precisavam. Aquelas pessoas continuavam tendo casas, continuavam tendo suas propriedades, e a proposta não era que dessem as suas propriedades para a igreja, que dessem para o Estado, não era isso. Mas aqui há um princípio de entender que, se algum irmão tinha necessidade, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para atender à necessidade do irmão. Aqui não está a ideia de que agora vamos vender tudo que nós temos, mas a ideia que tem aqui é que nós precisamos estar atentos à necessidade do irmão. E como igreja, como indivíduo cristão, se perguntar: eu estou fazendo tudo o que eu posso para ajudar a necessidade desse irmão? Eu como indivíduo, eu como igreja, estou fazendo tudo o que eu posso para que esse irmão tenha a sua necessidade atingida, a sua necessidade alcançada? Então a ideia, o princípio é esse, é eu olhar os irmãos e atender em suas necessidades. Especificamente nesse texto, a gente pode perguntar: quem eram então ali os necessitados? Fazendo uma pesquisa, achei algo interessante. Aqueles irmãos, vamos lembrar que aquela igreja era uma igreja nova, e muitas pessoas saíram das suas cidades para a grande festa de Pentecostes. Muitos se converteram. O que aconteceu? Muitos não voltaram para suas casas. Outros venderam suas propriedades. Outros até criam naquela iminente volta de Jesus e vendiam tudo que tinha e ficou sem nada. E passou a ser uma pessoa necessitada. Então, esse grupo de pessoas era um grupo que estava precisando da ajuda
dos irmãos, e a igreja, então, se colocou à disposição para ajudar. Então, uma igreja que cresce, uma igreja ideal, é uma igreja que olha a necessidade e faz tudo o que pode fazer para alcançar, para ajudar na necessidade dos irmãos. Então, irmãos, quando a gente pensa em Atos capítulo 4, a gente vê a plenitude do Espírito Santo, a gente vê a ousadia da pregação do Evangelho, a gente vê a unidade, a gente vê a generosidade e a gente entende que isso é um modelo de uma igreja a qual nós devemos nos espelhar. Que Deus nos ajude, primeiramente como crentes, como pessoas individuais, a entender qual é o nosso papel dentro da igreja. E que Deus nos ajude também, como igreja, a entender esse papel, de que nós precisamos, como corpo, ter o ímpeto, a vontade de sempre fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que a gente anuncie a sua palavra. A vontade de Deus é que a gente viva unido. E que a vontade de Deus também é que a gente possa servir as pessoas com tudo que a gente puder fazer. Que Deus, então, nos abençoe. E eu gostaria que a gente pensasse que isso é um caminho. É um caminho que a gente pode e deve trilhar.